Aconteceu hoje, aqui na FEMEC 2026, o 6º encontro das mulheres mineiras do agronegócio, e a Zeina Latif, ela que é consultora econômica, participou, abrilhantou o evento e agora está aqui com a gente no podcast oficial da FEMEC 2026. Zeina, muito obrigada por participar com a gente, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Zeina, o que você trouxe para esse evento hoje, né? Que é tão especial, já é um evento tradicional de reunir mulheres que fazem parte do agronegócio. Como que foi hoje participar ali com elas? Olha, foi tanta coisa que eu trouxe que eu tenho até dó, porque era tanto assunto para discutir, porque a economia está tão complexa, é complexa no Brasil, e esse contexto global é, assim, só mais uma fonte, né, de incerteza, como se já não bastassem tantas que a gente tem, né? Precisaria até de mais tempo. Não, se for pensar, a gente, ano passado, ficou discutindo tarifas do Trump, né? Uma hora tem, outra hora não tem, daí tarifaço, né? Foi aquela loucura, o impacto daquilo no mundo, no agro, enfim. Agora a gente está discutindo guerra no Irã, né? Uma guerra que não era necessária para os Estados Unidos e que a gente não consegue dizer quando vai terminar. E com o agro é sensível ao tema, né, por causa do preço de fertilizantes, por causa do preço do diesel, nem tanto porque é um destino importante para os nossos produtos, nem tanto por isso, claro que tem alguma relevância, mas não é exatamente isso, mas porque a gente depende de produtos que passam por aquele Estreito de Hormuz. Então eu procurei falar um pouco de geopolítica, o contexto global em que se insere esse conflito, os impactos para o Brasil, claro que a depender da extensão, da duração, né, desse conflito, falar um pouco dos nossos desafios e, obviamente, para poder falar dos desafios do próximo presidente. E vamos falar um pouquinho também aqui no podcast. Claro que não temos o tempo da palestra, mas por alto, para quem está nos assistindo, não teve a oportunidade de participar da palestra, Zeina, você está otimista? O que você pensa para os próximos meses? É um ano importante, né? Olha, primeiro que é importante a gente lembrar que neste contexto global, o Brasil está bem posicionado. Isso é muito importante. O investidor estrangeiro, o mundo observa que, olha, é uma democracia que está funcionando, tem muitos ativos ambientais, tem reservas de água, tem minerais, terras raras, tem oportunidades de energia limpa, né? E um país que tem uma continuidade política. A gente tem mudanças, o que eu quero dizer é o seguinte, tem alternância de poder, mas sem crises. Certo. E isso, aliás, é uma coisa que não é só o Brasil que está chamando atenção para isso, mas também a própria América Latina. Uma hora direita, outra hora esquerda, mas uma certa continuidade. E eu queria dar o seguinte destaque para o Brasil, que a gente, às vezes, quando coisas boas acontecem, a gente fala que é sorte, e coisa ruim é porque nós somos incompetentes. Acho que tem que parar com isso. Nós tivemos três presidentes de perfis diferentes de 2016 para cá. 3 presidentes que fizeram reformas. E muitas vezes reformas que um começa, o outro termina. Então, ter alternância de poder, sem traumas e com continuidade de reformas, isso tem valor. Claro que a gente precisa ser mais ambicioso porque precisa acelerar o ritmo das reformas no país, principalmente aquelas reformas do Estado para pôr as finanças públicas em dia. E, afinal, na bagunça das finanças públicas, você acaba colhendo um Estado que não consegue fazer políticas públicas onde precisaria. Temos um problema sério de criminalidade no país, que precisa ser enfrentado, mas isso precisa de recursos. E os impactos macroeconômicos, os juros altos, que machuca todo mundo. Então, eu penso o seguinte, nós temos este ano uma eleição, mas a gente tem que pensar o seguinte, não é que essa reeleição vai resolver. Não existe isso. Cada presidente que chegar tem que pôr um tijolinho nesse muro para fortalecer o Brasil. É assim que a gente tem que enxergar, com serenidade, né? E pensando nessa perspectiva, nós tivemos uma grande recessão em 2014-16, uma grande recessão, não por coincidência, era uma não política governando o país, né? Faltou habilidade política ali, faltou capacidade de diálogo, e o que a gente tem é uma volta a uma normalidade. Um às vezes gosta de um, outro gosta do outro, faz parte.
Mas o fato é que temos que reconhecer que tem uma continuidade de reformas. Independente do lado. Independente do lado. E na hora que erra, por exemplo, a gente tem uma crítica, nós economistas sempre criticamos muito a forma como se aumenta gastos no Brasil. Mas quando a gente vai olhar a votação no Congresso, quando é para aumentar gasto, todo mundo vai junto. Então, por isso que tem que ter uma certa serenidade para a gente olhar o todo aqui e não ficar achando que não, agora vem Salvador da Pátria. Não existe isso. O Brasil é um país complexo. Entendi. E a questão, a gente falando em reforma, uma reforma que tem talvez preocupado muita gente, a reforma tributária. Por que a senhora vê essa questão hoje no Brasil? A gente perdeu a oportunidade de fazer uma reforma muito melhor, né? No final ficou um sistema muito mais complexo do que era o intencionado. Lamentavelmente, demorou muito para aprovar, porque a primeira proposta que havia, lá em 2019, era um imposto único, não era esse dual. Então, para começar, isso já seria uma simplificação maior, né? Mas, enfim, foram tendo ali desvios, e aí a gente vai ter uma alíquota, por causa disso, mais alta, a alíquota modal, a alíquota básica, porque na hora que você faz concessão daqui, concessão dali, o que acontece é que a alíquota fica maior. E tem outras complexidades, mas apesar disso, foi um passo importante. Nós temos o Brasil hoje, o nosso sistema tributário, ele inibe investimento. Ele afasta o investidor estrangeiro, ele inibe investimento. As empresas precisam ter exército de advogados, de tributaristas para conseguir acompanhar todas as mudanças tributárias. É um fator de insegurança muito grande para o empresário. Tem um número que é assim, o contencioso tributário no Brasil é de 75% do PIB. Não tem nada parecido, mas nem de longe na experiência mundial. No mundo você está falando de 3%, 2%. Então, assim, é um despropósito. Então, claro que não vai eliminar isso, mas vai ajudar a conter esse contencioso que a gente tem. E tem, pensando no agro exportador, o agro teve tratamento diferenciado, tem que lembrar isso, mas tem dois pontos importantes para o setor produtivo como um todo, principalmente o setor exportador. Você vai poder desonerar exportações e o investimento. O agro depende de investimento. Depende, está no DNA do setor. Se a gente tem ganhos de produtividade como nós temos, 3,4% ao ano desde 2020, é porque muito investimento foi feito. E a sofisticação está cada vez maior. A gente vê todo esse crescimento, por exemplo, do uso de drones para saber exatamente quanto que tem que colocar de fertilizante, de água, enfim. Uma eficiência cada vez maior no campo. E isso precisa avançar. Então, você poder ter essa desoneração de investimentos e que gera crédito tributário e, obviamente, da exportação, o saldo líquido para o agro é positivo. Claro que a gente tem uma transição. A gente vai ter até 2033 2 sistemas, é verdade. Mas não foi à toa, isso foi necessário, porque havia muitos benefícios tributários dos estados e que se você suspendesse, ia gerar muita judicialização, muito questionamento na justiça. Então teve razão para isso, né? Não foi uma má vontade do nosso Congresso Nacional, enfim. Então meu ponto é o seguinte, Brasil sendo Brasil, a gente perdeu a oportunidade de fazer uma coisa mais ambiciosa, mas ainda assim foi um passo importante. Uma reforma que começou no governo Bolsonaro e foi finalizada no governo Lula, tem valor isso. Muito bom. Zeina, obrigada pela sua participação aqui com a gente, agradeço por ter tirado um tempinho depois dessa palestra para falar aqui no podcast da TV FEMEC. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, espero que vocês também tenham gostado. Continue acompanhando todos os nossos podcasts. Para você que não veio ainda conhecer a FEMEC, amanhã todas as atividades continuam, portões abertos às 9 da manhã e entrada gratuita.